Boa noite a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu sou um amigo da casa já há bastante tempo. Inclusive, minha filha não vai gostar, mas minha filha estuda aqui agora. Apesar do nome, eu sou baiano, então é realmente um prazer muito grande estar aqui. Quando eu fiz faculdade, isso faz realmente muito tempo, eu sou químico e físico de formação, e eu via poucas oportunidades aqui. Então, eu acabei fazendo faculdade fora, fiz meu doutorado em engenharia de materiais fora, e falo sempre para Leone, para Flávio, para Breda, para André, para Alban, que é realmente um orgulho encontrar o tipo de estrutura e o tipo de oportunidade que as pessoas daqui conseguiram criar para todos nós dentro da Bahia. Então, de novo, acho assim uma grande honra e privilégio eu poder estar aqui falando com vocês no fim do dia. Eu sei que vocês estão cansados, então eu vou tentar não ser muito maçante e honrar o tempo de vocês. Por último, eu queria falar também que isso aqui também eu acho, de certa forma, uma continuação do esforço que a gente tem feito. A gente tem a fábrica modelo aqui 4.0, que é uma parceria da McKinsey com o Senai Cimatec, que também é uma grande fonte de orgulho para a gente. Foi a primeira que a gente tem 9 dessas no mundo, foi a primeira que a gente fez no Hemisfério Sul. Então, é realmente um grande orgulho para a gente. Tá? Então, olha, eu poderia gastar um monte de tempo falando de megatendências, mas quando você ouve a programação do dia, talvez seja até menos relevante do que falar como elas se juntam para trazer para a gente uma perspectiva do que precisa ser feito em termos da inovação nas nossas indústrias. Tá? Então, eu vou falar muito rapidamente das tendências, tentando focar naquelas coisas que estão realmente mudando o mundo, e aí vou direto para... E aí, o que é que significa para a gente, como empresário, como engenheiro, como fonte de inovação? Tá? Então, só começando, tá? Eu simplifiquei bastante, até de novo, porque vocês gastaram bastante do dia olhando para isso. Eu acho que o que a gente está vendo no mundo é uma economia cada vez mais digitalizada. A melhor forma de explicar isso é a oferta está crescendo, não é a demanda. A demanda é o segundo ponto. A gente tem um monte de gente que está digitalizada, mas necessariamente de forma produtiva, mas a gente está vendo também um crescimento muito grande da oferta digital. E da oferta eu estou falando de coisas tão básicas quanto o e-commerce, que hoje a gente já chama de básicas, mas não eram básicas há 10 anos atrás, mas também a digitalização da customização de produto, a digitalização de experiências, a digitalização de aprendizado, um monte de coisa que tem realmente mudado ao longo do tempo. A gente acabou de ver a palestra aqui sobre sustentabilidade. Eu acho que esse é um tema que veio para ficar. Eu ia quase falar que está na moda, mas não está na moda. Eu acho que é um tema que veio para ficar e que dá para ser feito de forma eficiente, eficaz e que não gera ônus, de fato, para a sociedade. Ele gera benefícios tanto de eficiência quanto de melhoria no meio ambiente e em proteção desse planeta, que a gente só tem um, né? E, por fim, eu acho que vale falar, porque essa é uma tendência que vai fazer diferença no mundo da agora e é importante para a gente, de substâncias importantes na cadeia de suprimentos, que vão mudar um pouco o mapa industrial. Né? Então, só alguns dados que imagino que muitos de vocês têm, mas vou falar especificamente do Brasil. A gente está falando que a gente já tem, ou terá até 2026, 185 milhões de brasileiros conectados. Ou seja, todo mundo está. A gente vai estar universalizado completamente. Tá? E-commerce, que já é grande, continuará crescendo. Por quê? Porque categorias estarão entrando no e-commerce. Né? E, finalmente, o que já tem visto, inclusive, não sei se vocês acompanharam as divulgações de resultado dos bancos nos últimos dias, o tombo que o Bradesco tomou, o tombo que o Santander tomou, e, ao mesmo tempo, como Nubank e Banco Inter cresceram, que são os bancos digitais, é muito claro que você está vendo algumas consequências naturais do crescimento do nativo digital, seja como cliente, seja como operação no mundo real. Tá? A gente também tem visto coisas que impressionam em termos de volume. Muitas vezes, quando o pessoal fala de metaverso, você ouve coisas do tipo, mas será que isso é realmente relevante? Será que isso vai fazer muita diferença? E o que a gente está vendo é que já foi investido no metaverso 120 bilhões de dólares. Obviamente, todo mundo hoje também viu, até porque teve impacto no dia de hoje, que
o Meta passou por um grande corte hoje, mas não é porque isso deixou de ser relevante. O que a gente tem visto é que tem indústrias que estão acostumadas com alto crescimento, que agora têm que se tornar eficientes. E elas continuaram contratando como se o crescimento fosse perene, e não necessariamente será. Tá? Porque o potencial que está por trás do metaverso, e aí tem muitas coisas que já estão sendo estimadas e testadas, é de mais ou menos 5 trilhões até 2030. Não vai ficar parado. Não vai ficar parado. E o que a gente tem visto é que até categorias que antes não eram parte do mundo digital, como alimentação, supermercado, etc., já estão virando uma parte importante do consumo remoto, do consumo via canais remotos. E, ao mesmo tempo, você vê que clientes que usam o mundo físico e o mundo digital consomem 50% a mais do que os consumidores que só vão na loja física. Ou seja, até quem só tem loja física tem que partir para o mundo digital. Não existe mais a possibilidade competitiva de você falar, eu vou me isolar no mundo físico, eu acredito no varejo físico, porque, na verdade, você perde a possibilidade de criar impacto muito maior. Tá? E, de fato, o que você vê é que é isso que o cliente espera e que as lojas, na verdade, estão virando centros distribuídos de armazenamento, hubs de logística, para um crescimento através de vendas em omnicanal. Eu não vou falar de sustentabilidade, porque vocês acabaram de ver isso de uma forma muito mais profunda do que eu poderia falar, e até é bom para matar um pouquinho de tempo para as perguntas no fim. Por outro lado, quando a gente fala na cadeia de suprimento, o que a gente viu foi uma redução de quase 15% no volume de transporte marítimo ao longo dos últimos 2 anos. Tá? E você pensa, não, isso foi temporário. Não parece que foi. Tá? Tem um ciclo de investimento importante para a renovação da frota. Isso vai demorar um tempo para voltar ao normal. E, enquanto isso não acontece, o que você vê é um aumento muito substancial do custo. E esse custo não é só o custo financeiro, que, obviamente, é o que a gente está mostrando aqui, tá? Que teve um aumento que, em algum ponto, chegou a ser 7 vezes o valor histórico. Hoje, apesar das melhorias, ainda está em 4 vezes o valor histórico, mas também mudou completamente o tempo para mercado de soluções tecnológicas. Eu estava vendo recentemente que o tempo de espera para a compra de um Porsche no Brasil está em 2 anos e meio. Tá? Não tem ninguém feliz com isso, mas isso veio de demora na produção de microchip, vem de falta de uma peça, falta de um parafuso, às vezes causa uma disrupção muito importante na cadeia de suprimentos. Tá? Bom, essas mudanças na cadeia de suprimento geram algumas oportunidades para o Brasil em particular. Primeiro, a gente vê que consumidores já estão dispostos a enfrentar preços um pouco maiores, a enxergar entrega no tempo certo como um valor a ser observado no seu consumo. Você também já enxerga fornecedores que, para ter garantia de demanda, estão se comprometendo com prazos e qualidades diferentes, ao mesmo tempo que você cria relacionamentos muito mais integrados nas cadeias. Isso é muito importante, que muitas das oportunidades na melhoria do sistema industrial está na integração da cadeia. Não é integração do ponto de vista de integração vertical de compra, mas de colaboração. A gente vai ver isso crescer muito. E, por fim, até mesmo os governos estão dispostos a enxergar isso como uma oportunidade, subsidiar e incentivar a manufatura local, a criação de produtos locais, para poder criar cadeias de suprimento mais resilientes, menos arriscadas e que dê mais conforto e segurança para os seus cidadãos. Certamente a gente vai ver isso nos próximos anos. Bom, quando a gente junta tudo isso, como é que a indústria tem que enxergar essas oportunidades indo para frente? Tá? O que é que tem que ser respondido para a gente se manter competitivo e, ao mesmo tempo, capturar essas novas oportunidades, né? Não se manter parado. Bom, o que é que a gente tem visto? Tá? E vários de vocês já viram essas informações. Eu, particularmente, toda vez que eu peço uma renovação desse material, o número muda. Tá? É realmente muito impressionante. Então, quando a gente pensa no custo de sensor, a gente está falando de uma redução de quase 90% disso ao longo dos últimos anos, mas se eu fizer para o ano que vem,
vai ser 90 do 90. A aceleração é muito clara. O custo de armazenamento hoje, bom, hoje não, né? É 1000 vezes menor do que era em 2010. O custo de nós de IoT também tem caído substancialmente e o poder computacional tem crescido de forma muito clara e exponencial. Isso permite que a gente invista em redes de sensores e atuadores, em processamento, e aumente muito a inteligência da indústria, né? E como é que isso vai se manifestar de forma clara na indústria brasileira? Tá? Esse é um gráfico que eu acho que é muito importante. Tá? Aqui fala de quanto, isso aqui é uma pesquisa que a McKinsey fez no Brasil inteiro, que tenta medir o quociente de digitalização, de maturidade digital de empresas. E a gente vê, como era de se esperar, que telecom e serviços financeiros avançaram bastante nessa curva, mas, por outro lado, a indústria de base, a nossa indústria de manufatura, está muito atrás. Está muito atrás e isso é tanto uma oportunidade de melhoria, porque tem valor a ser criado em avançar nessa curva de digitalização, mas também significa um risco. Tá? A gente não pode ficar parado porque a gente perde competitividade. Por outro lado, nunca teve uma chance de retorno maior do que tem hoje, porque o custo diminuiu de inovar, ao mesmo tempo que o mercado global nos dá oportunidades de demanda que talvez não dessem antes, porque o nosso custo era maior do que deveria ser. Tá? E aqui eu acho que é sempre importante, toda vez que a gente fala de redução de custo, as pessoas pensam que isso aqui pode vir com perdas em outro lugar. Vai perder em tempo de resposta para o mercado, vai perder em qualidade, vai perder em sustentabilidade. São trade-offs que a gente imagina que acontece toda vez que a gente pensa em reduzir custo. Reduzir custo sempre se imagina que é menos gente, menos esforço, menos qualidade, mas o que a gente vê, na verdade, é algo muito diferente disso. A gente vê, sim, uma redução de inventário, você consegue gerenciar isso muito mais proximamente. A gente vê a melhoria de produtividade, que é o custo clássico que a gente fala. A gente também vê uma redução importante, em alguns casos até 90% em tempo a mercado. Isso é muito relevante num espaço onde inovação está se tornando cada vez mais importante para o consumidor. Você vê consumidor que espera produtos diferentes com frequência, e se você é mais lento para inovar, até mesmo no lançamento de um tipo de tecido diferente numa camisa, você perde tempo de mercado. A gente vê isso muito claramente. E os grandes players mundiais investem em inovação, porque essa é a única forma de mover market share. É muito interessante você ver que indústrias maduras não têm movimentação de market share. Então, como é que você movimenta? Eu vou falar até de alimentos. Como é que você move market share de biscoito? Adicionando ou retirando um ingrediente que é, naquele momento, por questões científicas, visto como nocivo ou benéfico. E aí você move o market share muito rapidamente. Só que isso exige que você tenha um tempo de resposta no processo fabril muito diferente. A gente também fala que você consegue fazer isso diminuindo o seu footprint de impacto em sustentabilidade, e você consegue também aumentar receita e o rendimento da produção. Tá? Tudo isso deveria dizer para a gente, olha, a gente tem que correr porque só tem benefício. Só tem benefício. Vamos correr, então, atrás disso. Só que, quando a gente vê a complexidade que está por trás de capturar todos esses benefícios, e aqui a gente pega um exemplo, aqui era essencialmente de fabricação de cerveja, para tentar dar um exemplo. Na verdade, tem tantos lugares que você pode impactar o seu processo de manufatura. E quando a gente fala aqui do 5.0, a gente está falando basicamente de usar muito mais analítica avançada, de usar muito mais internet das coisas, a gente está falando de usar muito mais robotização e automação, tá? Mas tem muitos lugares onde isso pode se manifestar. E o que a gente tem visto é que muita gente se perde no meio do caminho, porque prioriza errado, porque não busca fazer os investimentos da forma que traz o melhor retorno para que você encadeie algo que não aumenta o seu custo, que basicamente consegue fazer com que a sequência sempre esteja adicionando valor na indústria. Então, o que é que a gente vê, na verdade? Isso aqui é um mapeamento que a gente fez sobre o nível de digitalização das empresas. Tá? Então, aqui mais ou menos 1.300 empresas que a gente avaliou, 74% delas não conseguiu avançar de forma significativa em digitalização. Tem desde as que
nem pensar em fazer, que são aqueles 12% ali, mas tem um monte que começou, mas não consegue chegar ao fim. Então, a gente acabou de falar, o mundo está mudando, você precisa mudar, o caso econômico é claro, mas não está andando. Eu acho que é aqui que a gente começa a falar do 5.0 versus o 4.0. O 4.0 parece que é investimento, é máquina, é óbvio andar para frente, mas o fato é que as empresas não estão conseguindo fazer isso. Tá? E por quê? Porque, na verdade, o que você precisa fazer tem elementos de estratégia, que é definir aonde está o valor, o que é que faz a diferença para mim de fato, que é importante, mas muitas empresas vão falar, eu tenho a minha estratégia, eu sei o que me custa mais, eu sei onde está a minha receita. Tem elementos de alavancas, que é pensar nas competências, de novo, repetindo, digitalização, Advanced Analytics, entre outras coisas. Tem uma discussão de qual é a infraestrutura que eu preciso, que materiais, que produtos, que transição de produtos para serviço eu preciso criar. E, no caso específico de hoje em dia, governança e segurança de dados. A gente tem visto a democratização dos ataques cibernéticos. Tá? Isso costumava ser pouca gente fazendo contra poucas empresas, agora é muita gente fazendo contra muitas empresas. E a gente se expõe quando a gente digitaliza, é importante dizer isso. Mas, principalmente, a gente tem 3 tipos de habilitadores que têm se tornado a grande barreira para as transformações digitais. Porque a parte de cima, de certa forma, todo mundo acredita. Mas aí você vem para a parte de baixo e encontra problemas muito importantes. Faltam capacidades organizacionais. A gente fala de estrutura, mas não é só estrutura, também são mentalidades. Eu estava falando mais cedo, ele saiu daqui agora, sobre por que a adoção da fábrica modelo 4.0 é menor do que a gente gostaria que fosse. E um pedaço é a dificuldade das pessoas se adaptarem a esse novo mundo. O segundo grupo de habilitadores, isso daqui, é uma nova forma de trabalhar. É trabalhar de forma colaborativa, menos hierárquica. Isso exige um nível de capacitação, tanto da liderança quanto dos funcionários, que é muito diferente do que a gente está acostumado a encontrar nos ambientes fabris. E, por fim, as pessoas precisam acreditar que a mudança é necessária. Eu acho que é fácil fazer o caso econômico, mas não necessariamente é fácil fazer o caso de por que as pessoas individualmente vão se beneficiar disso. Quando eu falo as pessoas, estou falando dos funcionários, dos gerentes da planta. Por que isso não é um risco? Por que isso é um benefício? Por que a vida deles vai ser melhor, mais segura, mais eficiente ao adotar esse tipo de tecnologia? E aí a gente começa a falar de uma coisa. Esses talentos, essa forma de trabalhar, te colocam num ambiente de competição para o talento que a gente não está acostumado a navegar como indústria. Hoje, o talento que eu preciso para fazer Advanced Analytics, para fazer robotização, para fazer digitalização, é o mesmo talento que o Itaú está buscando, é o mesmo talento que o Google está buscando, e eu ainda vou agravar isso. A gente tem dados que mostram que o número, e eu acho que os jovens que estão aqui sabem disso, o número de brasileiros que hoje trabalham para multinacionais fora do país, não é a multinacional que está no Brasil, é que está ligando para países da Dinamarca, da Suécia, dos Estados Unidos, pagando em dólar ou em euro para trabalhar aqui, num contexto onde a gente tem um gap já hoje no Brasil de 1 milhão de pessoas em tecnologia, basicamente faz com que as nossas transformações digitais estejam muito atrás do seu próprio potencial, porque a gente não consegue competir pelo talento. E a indústria tem uma dificuldade particularmente maior, porque muitas vezes é menos glamurosa, infelizmente, porque ela é tão importante ou mais importante que essas outras indústrias, e a própria liderança tem dificuldade de enxergar esse potencial. Então, o tema de talento é um tema muito importante. De novo, está aqui no Cimatec, para a Bahia, é extremamente relevante, porque a gente ajuda a fechar esse gap. E existe, dentro do contexto da indústria, uma série de oportunidades também de requalificação. Eu acho que uma das grandes novas ondas, mega tendências que a gente vai ver no mundo, que eu não falei no começo, vou falar agora, é o que a gente chama de reskilling, a transformação de talentos de áreas onde eles trabalhavam no passado, que vão se tornar ou obsoletas ou menos relevantes, para áreas que são muito mais relevantes.
Do lado direito, a gente está falando das novas funções que estão se tornando necessárias na indústria como um todo, e do lado esquerdo, as funções que hoje existem na indústria. E existe o potencial de imigração, não quer dizer que é fácil, a gente colore ali um pouco onde é que a gente acha que é um pouco mais fácil fazer a migração, mas esse é o tipo de investimento que todo mundo vai ter que fazer. Tem um caso que eu conheço na Itália, o Banco Intesa, ele tinha uma área que começou a fazer isso dentro do próprio banco. E, obviamente, o banco é uma instituição muito grande. Em algum momento, eles decidiram que aquilo era um serviço ao país. E separaram a empresa, e hoje a empresa ela é investida por grandes fundos de pensão italianos, junto com a Intesa, separou. Eles hoje são responsáveis pelo maior programa de reskilling do mundo, em termos de transformação dos funcionários do país inteiro em funcionários prontos para a nova economia. Em algum momento isso vai chegar aqui, porque certamente a gente não tem suficiente, a competição está aumentando, a necessidade está aumentando e o mundo inteiro está passando por isso e buscando os nossos talentos. É muito bom para vocês, jovens, mas não necessariamente é bom para as nossas indústrias e para as nossas empresas. Vou passar isso aqui rapidinho. Agora, eu estou falando aqui com jovens e estou falando também com líderes empresariais. O que é que a gente tem visto, de novo, não só por trás do talento, mas pela nossa necessidade de influenciar as pessoas em realmente se mover nessa direção. E aqui a nossa experiência fala que não adianta só falar que é importante. A gente precisa de líderes que conseguem ser espelhos ou ser inspiração para as pessoas, de entender exatamente que os meus líderes enxergam com importância a mudança que eu tenho que fazer. Segundo, a gente precisa trabalhar no conhecimento, ou seja, capacitar as pessoas para que elas estejam prontas para a mudança. A gente precisa recompensar as pessoas para que elas passem por essa migração. E aí tem recompensas financeiras, mas também de preparação para o futuro, que está por trás disso. E, finalmente, eu preciso garantir que todo mundo entende essa jornada como um todo. Quando a gente fala, e a gente tem como instituição vários clientes muito grandes que a gente ajudou a fazer essa transformação, quanto do nosso tempo como consultoria vocês acham que a gente gasta nisso versus na parte tecnológica? Se alguém tivesse que chutar. Não vou botar você aí, Walter. Flávio, me ajude aí. Quanto tempo você acha que a gente gasta na transformação de mentalidades e organizacional versus na parte tecnológica? A gente gasta metade do nosso tempo nisso. Porque as pessoas precisam acreditar que a mudança é benéfica para todo mundo e as pessoas precisam acreditar que a liderança vai ajudá-las nesse processo de transformação. Tá? Bom, para finalizar, eu espero ter contado uma história aqui que é relativamente simples e ficar no meu tempo aqui para as perguntas. O que é que a gente está dizendo? Que as empresas que fizerem isso vão conseguir ter impactos realmente revolucionários na forma que ela consegue gerir seus custos, mas também se preparar para uma demanda que está cada vez mais exigente. A gente também vai conseguir enxergar ganhos de produtividade que impactam tudo. Eu estava falando mais cedo com o próprio Flávio, que a gente fala muito de melhoria da nossa matriz energética, que a gente fala muito de melhoria de uso de combustíveis, mas o quanto a gente melhoraria se os carros pesassem metade do que pesam hoje? O quanto a gente melhoraria em termos de eficiência? E esse ganho de produtividade que você teria seria um ganho de produtividade que seria passado para a população inteira, não só para a própria indústria. E, por fim, eu acho que a gente também mudaria bastante a forma de se relacionar entre as indústrias e seus talentos. Isso acaba tendo um impacto muito grande na sociedade como um todo. A gente vai passar por uma transformação onde a gente precisa preparar nossos jovens, mas também os nossos adultos, para um mundo completamente diferente, para que ninguém fique abandonado na linha do tempo. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Espero que tenha sido útil para vocês e estou aberto aí a perguntas ou comentários. Obrigado. Esqueci que eu estava na Bahia também. Boa noite, eu me chamo Laís Breda.
Você falou que uma das mega tendências, né, é a questão do metaverso. Eu tenho alguns questionamentos assim quanto a isso. E você falou de gerar em torno, né, de um retorno financeiro aí da casa dos trilhões. Qual seria o tipo de interação, né, que vai ser feita dentro do metaverso? Quais tipos de transações serão feitas para gerar, né, toda essa receita, né, dentro dessa mega tendência aí? Eu não vou nem tentar dizer que eu sou um especialista em metaverso, tá? Não é esse o meu objetivo aqui. Mas o que a gente tem visto, eu acho que até como evolução, quando a gente pensa de Web3 e assim por diante, é de que, ao democratizar a internet, as transações se tornam, na verdade, mais fluidas. A gente está passando um processo agora, quem acompanhou o FTX aí, apanhando hoje, Bitcoin caiu mais 15% hoje, a gente está num dia especial, né? Muita coisa está acontecendo hoje. Eu acho que o que a gente está enxergando, na verdade, é a democratização das transações, onde você não tem mais um ente centralizado servindo de gatekeeper, de protetor das transações, e isso acaba facilitando que novas ideias escalem muito mais rápido do que elas escalam num ambiente onde ter o capital, onde ter a mão de obra, a concentração de poder é a forma de manter o poder. O investimento no metaverso começa de forma centralizada, mas o objetivo é descentralizar a capacidade de produção. Boa noite, Eduardo Bezerra. Vijay, na sua opinião, qual os principais mecanismos que a indústria pode usar para atração de talentos e retenção de talentos? A gente vê que o principal problema hoje é essa mão de obra. Como que a gente pode fazer isso no curto prazo, enquanto a gente trabalha no reskilling da mão de obra, para ter certeza que no futuro a gente consegue suportar essa inovação toda que a gente precisa ter? Perfeito, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que o reskilling é crucial, tá? A gente vai ver que isso precisa acontecer, eu não quero minimizar isso. Segundo, o que a gente tem visto é que, na verdade, e aí são dados que eu não mostrei aqui, eu podia ter também trazido, é que hoje, se você entrevista um aluno que está no fim do seu curso de engenharia ou das tecnologias, de alguma forma, já quase 90% deles falam que eles querem trabalhar numa startup ou numa empresa de tecnologia. E quando você pensa nos recém-formados há menos de 2 anos, 20% deles já trabalham em startups. Tá? E quando você vai perguntar, dá mais um double click, por que eles estão lá? É porque eles estão vendo projetos muito interessantes. A gente não consegue, como mega indústria, ser uma startup. Tá? Mas a gente consegue criar projetos de transformação que têm o sentimento de mudar o mundo, de fazer uma transformação muito real. E você, inclusive, já vê que mais ou menos metade das grandes empresas já tem criado, dentro das suas estruturas, ou um CVC, que é um Corporate Venture Capital, ou um portfólio de projetos, que é o que eles usam para atrair talentos. Então, para responder de forma mais simples ainda do que eu estou falando, é projeto. Você tem que ter projetos que as pessoas queiram participar. Não é mais o nome da empresa. Boa noite, meu nome é Adeilson. Você fez um paralelo aí dos cursos de graduação e de novos cursos, né? A minha pergunta é, será que esses cursos de graduação precisavam ter reformulados ou mesmo seria o caso deles se tornarem mais específicos para atender essa demanda reprimida de 1 milhão, aproximadamente, de profissionais específicos para essa área de tecnologia? Obrigado pela pergunta também. Essa pergunta ela é fácil e difícil. Primeiro, eu acho que os cursos já mudaram muito, né? Como eu falei, minha filha já estuda aqui, né? Quando eu penso no meu tempo de curso de engenharia, o que é que a gente tinha? Era aprendizado de conteúdo. A parte não cognitiva da experiência estudantil era muito pequena. A gente já vê uma mudança muito grande nesse aspecto, que eu acho que nos prepara a vários dos elementos que a gente falou aqui. Trabalhar em equipe de forma diferente, trabalhar em times funcionais de forma diferente, e entender que a grande habilidade necessária daqui para frente é de resolver problema, não é de emprestar conteúdo. Então, se as universidades já avançaram o suficiente nisso, é uma pergunta que, francamente, é difícil de responder, até porque eu não enxergo a multifuncionalidade de forma tão clara dentro das universidades. Mas eu enxergo
o crescimento da parte não cognitiva, da forma de aprender e trabalhar, avançando bastante. Tá? De forma geral, eu acho que isso tem se tornado um pilar quase das grandes experiências educacionais, de projetos, aqui eu acho que se chamam de trilhas, que são muito específicas de desenvolver esses aspectos não cognitivos da forma de trabalhar. Agora, tendo dito isso, alguns dos aspectos aqui, você precisa de conhecimentos bastante específicos. Tá? Agora, são conhecimentos específicos em resolução de problema. Então, você pega um designer de UX UI. O que ele precisa é entender consumidor. Você precisa saber o método de como você entende consumidor ou quem está usando um produto ou serviço ou interface naquele momento. Então, você não tem que saber desenhar uma interface. Isso, na verdade, é a parte mais fácil. Você precisa entender para que serve a interface. Que problema ela tem que resolver. E aí eu já enxergo também que, não só nas universidades, mas até em cursos muito específicos, você pensa aqui na Bahia, eu acho que tem a Cubus, em Minas a Tribe, no resto do Brasil tem a Laboratória, são instituições que estão fazendo muito trabalho em preparar jovens com um tempo de aprendizado mais curto a entender como aplicar essas competências no dia a dia. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu falei muito, mas eu vejo de forma positiva os avanços. Temos agora uma pergunta aqui do Flávio Marinho, por favor. Quase que já que eu fui citado, né? Flávio Marinho, Sanesimatec. Vijay, uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de muitos aqui. Sua apresentação é incrível, fantástica. E ela fala, né, de uma tendência que é global. Está acontecendo isso no mundo inteiro. O Brasil é um país muito heterogêneo, com muitas discrepâncias, né? Eu acho que há uma preocupação, em especial aqui, de muitos que estão presentes, de como é que a gente pode olhar para o nosso Estado. Um Estado que tem, inclusive sobre a perspectiva da malha industrial, uma predominância gigantesca de empresas de pequeno porte, ainda que com uma participação no PIB pequena, né? Então, elas estão com uma distância muito grande das empresas líderes que são detentoras das tecnologias principais. Quais são alguns caminhos possíveis para a gente virar esse jogo? Como é que a gente consegue articular, né, todas as entidades possíveis, todos os caminhos para poder alavancar essa massa de empresas de pequeno porte? Esse, na verdade, é um problema bem complexo. Até olha de novo aí para a volta, para ver se quiser me ajudar aqui um pouquinho. Olha, vamos lá. Primeiro, se eu penso de forma mais ampla sobre o Brasil, até alguns anos atrás eu publiquei um artigo sobre isso no Valor, a gente tem um problema no Brasil de classe média. Aí todo mundo pensa, classe média, ele está falando de pessoa física, né? Vários de nós aqui. Não, ele tem um problema de classe média empresarial. A nossa classe média empresarial, ela é pequena e cresce pouco. Ela é pequena e cresce pouco. O que eu quero dizer com isso é, ela, como percentual do PIB, ela poderia ser maior, mas ela também quase que tem uma obrigação social de desafiar as grandes empresas. Ela é mais ágil, poderia ser mais ágil, mais rápida, incorporar inovação e transformação de forma mais rápida, e com isso ir comendo pelas beiradas os negócios das grandes empresas e com isso gerar ganhos muito importantes. Mas não é essa a realidade que a gente vê no Brasil. Aí tem uma série de razões históricas, desde de questões fiscais, questões da preparação do nosso empresariado, que é batalhador, mas não necessariamente está próximo da tecnologia e da inovação. E aí, quando eu aterrizo na Bahia para isso, a gente tem um mix que ainda favorece mais ainda as pequenas e médias empresas e tem poucas das grandes empresas que podem realmente avançar a produtividade e o investimento aqui. Então, eu acho que a gente está inserido num contexto onde pequenas e médias empresas no Brasil não conseguem disparar seu crescimento, e a Bahia, por ter um mix ainda maior disso, tem um problema ainda maior. Agora, a solução para esse problema é a pergunta, literalmente, de 100 bilhões de dólares, né? Eu acho que vai passar por democratizar conteúdos. A gente vai precisar, claramente, que os jovens e os já não tão jovens estejam prontos para o que é essa nova onda de crescimento e inovação.
A gente vai precisar democratizar infraestrutura de inovação. A gente está falando aqui de coisas como banda larga, tem que ser amplamente disponíveis no Estado. A gente vai ter que democratizar a transferência de conhecimento, porque ela não está necessariamente presente aqui, mas, por exemplo, o Cimatec é um polo extraordinário, é uma referência no Brasil, não é só uma referência na Bahia, para conseguir transformar essas pequenas e médias empresas. Existem já casos bem interessantes de inovação. A gente olha algumas das nossas startups, a gente tem startups de IoT aqui na Bahia, que eu conheço bem, que vocês conhecem também. A gente tem o maior portal jurídico do mundo, fica aqui em Salvador, atrás do Jornal à Tarde, basicamente, que é a Jus Brasil. A gente tem casos disso, mas não são suficientes para nuclearem mais casos. Então, isso vai ser lento, a gente tem que criar massa crítica, e aí eu diria uma coisa muito importante, viu, Flávio? Quanto mais oportunidade a gente gerar aqui, menos a gente cria uma diáspora. A gente tem muita gente boa que sai da Bahia. A gente precisa criar mais raiz. Eu diria até que precisa trazer gente de volta. Tem muita gente que se tornou muito... tem sucesso empresarial muito grande fora da Bahia e que, se voltasse, faria uma diferença enorme aqui. Pergunta difícil essa aí, viu? Vijay, temos agora uma pergunta aqui do André Oliveira. Vijay, excelente aí o conteúdo, você deu uma visão geral para as grandes empresas, para as médias, e agora, através da pergunta do Flávio, para as pequenas empresas. Queria ouvir um pouco teu, assim, quais seriam os pequenos passos que esse público aqui, os jovens e os não tão jovens, poderiam dar nessa trajetória de aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo aí agora? Obrigado pela pergunta, meu André. Olha, tem uma coisa que, como pai, mas também como uma pessoa um pouco mais sênior na minha empresa, eu falo sempre, a gente precisa ter um grau de responsabilidade individual muito grande, de saber que um dia vai chegar a oportunidade e a gente pode estar em 2 lugares quando aquela oportunidade aparecer. A gente pode estar pronto ou pode não estar pronto. E eu acho que a gente só devia ter um caminho a escolher, estar pronto. Tá? E estar pronto aqui significa o quê? Quais são os seus sonhos? Em que lugar você quer trabalhar? Que tipo de função você quer ter na sociedade? E aí se perguntar, literalmente, hoje eu estou mais próximo desse meu sonho ou mais distante? Eu já entendi o que é que eu preciso ter, saber, quem eu preciso conhecer para chegar nesse lugar que eu quero chegar? E, literalmente, ter responsabilidade individual de enxergar que seu sonho é só seu. Se você não empreender em cima de você mesmo, você vai fazer o trabalho que os outros querem fazer. E te pagam um salário para fazer. Se você empreender por você mesmo, você vai fazer o que você quer fazer. E daqui a 3, 4 anos, você tem o privilégio de estar trabalhando nas coisas que você é apaixonado, ou você tem um emprego. Eu acho que toda vez que a gente tem uma sociedade que tem só emprego, a gente tem uma sociedade com muito menos energia. Quem conhece de física, se os vetores estão desalinhados, você produz calor, você não produz energia produtiva. Energia produtiva é energia que pode ser encaminhada para outra função. Então, alinhe seus vetores todos os dias. Eu acho que essa é a mensagem.